Bom dia, que bom que você está aqui conosco, isso é muito bom. Hoje é um dia tão especial. Aí você pode falar assim, mas por que é especial? Porque você está aqui, né? E porque o Senhor está aqui também conosco. Ele pode estar no seu coração, mas mais do que isso, Ele está entre nós. E a gente está num mês do crescimento, no ano do crescimento, no mês do crescimento, ou seja, crescendo em intimidade. Você está acompanhando essa jornada que a gente está fazendo? No mês de janeiro a gente cresceu em... está fraco. Crescemos em gratidão. Amém? E nesse mês nós estamos crescendo em intimidade. E toda vez que você chega aqui para escutar a palavra de Deus, vai ser uma palavra que vai acrescentar a sua vida, a sua jornada espiritual. Vai acrescentar algo que pode ser relevante nessa jornada. Vai colocar mais uma pedrinha, vamos dizer assim. Vai colocar mais um pouquinho de conteúdo aí. No dia de hoje, eu queria falar sobre a sua vida de intimidade. Você pode achar que eu estou falando sobre uma vida de casal, que é tão privilégio. Alguns vão falar, casal não. Mas a vida de casal é uma vida de privilégios, de alegrias, não é isso, Luciano? Quantas bênçãos a gente desfruta no casamento. Casamento, muitas vezes, ele é um local onde você desfruta de uma intimidade com o seu companheiro, né? Com a sua companheira. E a gente gosta muito disso. A gente manda fazer uma aliança de ouro, não é isso? Para viver uma vida de intimidade, para se entregar completamente àquilo. E hoje, pensando em intimidade, eu queria falar sobre a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus. Na Bíblia, quando você olha para a Bíblia, para a sua Bíblia, e você folheia ela, você vai ver muitos exemplos de oração, muitos. Alguns são incríveis. Eu vou começar hoje, antes de tudo, de começar, eu vou ler com você 2 versículos, que estão lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10, sobre um homem. Se você for ler Crônicas, você vai ver que tem genealogias, às vezes coisas que não são tão agradáveis, nomes infindáveis, né? Você fala, meu Deus, geralmente as pessoas até pulam essa parte da leitura bíblica. Para que eu quero saber de quem que foi filho de quem, que foi filho de quem, que foi filho de quem? Tudo tem uma explicação na Bíblia, né? Mas o que é incrível é que nesse texto da genealogia de Judá, né, da tribo de Judá, o autor, ele para e fala bem assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Sabe o que eu acho incrível, Caian? É que não tem mais nada sobre ele. Diz que ele foi o mais ilustre, ou o mais importante dos seus irmãos. Você tem noção do que é isso? Esse homem foi lembrado por uma oração que ele fez e foi respondida. Parou o texto. Deus falou, não, espera aí. Vale a pena registrar essa oração. Eu não sei como é que é a sua vida de oração. Não tenho noção. Mas eu sei que quando você olha para esse texto e fala bem assim, rapaz, quer dizer então que Deus
ele se importa com alguém que faz uma breve oração, uma oração pequena. Ele se importa em atender a oração. Você deve estar pensando bem assim, mas o que isso tem a ver com a intimidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com intimidade, porque quando você pensa em oração, você precisa pensar de uma forma diferente. No mundo corporativo, quando você quer saber alguma coisa, ou até mesmo na igreja, quando você quer aprender alguma coisa, você vai para onde? Você, Luciano, que é um executivo, quando tem um problemaço naquela empresa, você chama um especialista, não é isso? Não é isso que você faz? Quando você quer aprender, você está com um problema, um baita de um problema financeiro, você chama um especialista em gestão financeira. Quando você está com um problema jurídico, você vai no especialista, vai no advogado, preferencialmente da área que você está tendo problema. Se você está tendo um problema no seu corpo, uma dificuldade no coração, você vai no especialista. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente vai ao especialista. Então, você vai falar comigo, ou vai falar para a pessoa aí do lado, falar, ó, pergunte ao especialista. Fala aí, pergunte ao especialista. Quem que é o especialista em oração? Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o especialista em oração. Ele passou a vida dele orando. Não só oração qualquer, mas uma oração que conectava ao Pai. E começando nessa jornada, breve jornada que a gente vai fazer aqui, lá em Lucas 11:1, os discípulos observavam Jesus orando, e aí eles, de alguma forma, não sei se foi tímida, não sei se foi corajosa, mas sabe, eles olharam para Jesus e falaram, Jesus, nos ensina a orar. Devia ser uma oração diferente, né, gente? Porque no povo judeu, os fariseus, os líderes, eles estavam acostumados a orar. Eles estavam acostumados a fazer aquelas orações que ficam repetindo. Se você pegar, ainda hoje existem orações dos judeus, dos muçulmanos. Tem oração. Tem outras denominações cristãs que também têm orações escritas. Não é que elas não têm valor. Mas a oração de Jesus era uma oração diferente. Era algo que chamava a atenção. E isso muito nos importa. Porque quando a gente quer saber algo do especialista, a gente faz uma pergunta, ensina a gente a orar. Como é que você ora? Como é que você faz? Então eu quero que você olhe agora e preste bem atenção. Se você quer viver uma vida íntima com o Pai, você deve seguir o exemplo de oração de Jesus. Vou pedir para você abrir sua Bíblia aí em Mateus 6, nós vamos ler o versículo de 5 a 15. Se você tiver uma Bíblia de papel, abra aí. Se você tiver uma Bíblia eletrônica, também abra. É muito importante que você acompanhe o texto bíblico. Porque, como eu falei, Deus, Ele se importa com as orações. Ele faz, às vezes, questão de registrar alguma delas. E essa oração, né, esse texto, ele fala sobre o ensino de Jesus da oração. Mateus 6, de 5 a 15, vai dizer assim, e quando orarem, não sejam, vou pedir para o pessoal do House Mix, NA, isso aí mesmo, tá joia. Eles já estão, aí você pode ler também aí na projeção. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos
das praças para serem vistos pelos outros, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? E assim ele fez uma oração que o povo anotou, porque o povo era bereano, né? Isso, eles anotavam tudo e conferiam na Bíblia. E quando você olha para essa oração, e possivelmente você aprendeu a repetir ela, você memorizou essa oração de Jesus, e não tem nada errado em memorizar orações escritas, elas vão te ajudar. Mas eu queria destacar alguns princípios, né, dessa oração. Queria destacar princípios que você pode se beneficiar com ele. Primeira coisa que eu queria falar com você, vou falar 4 partes dessa oração, para você já ir pegando aí algumas coisas. Você deve orar regularmente. Por isso que Jesus fala, quando vocês orarem, ou seja, há uma regularidade. Sua vida de oração precisa ter essa regularidade. Segunda coisa que eu queria falar com você, ore em particular. Você pode orar em grupo, claro, óbvio. Mas essa oração apenas pública, né? Ele faz uma breve crítica. Não se importe como as pessoas olham para você. Como é que você ora? Eu não sei se você chama seu pai de pai, ou de Senhor Pai, ou como eu chamava o meu pai terreno, seu pai. Engraçado isso, né? Eu era criança, perdi meu pai com 15 anos, e eu chamava o meu pai de seu pai. É uma forma respeitosa de chamar. Eu não sei como é que você chama o seu pai. Alguns aqui chamam de Abba, não é isso? Alguns chamam de Deus eterno e poderoso. Eu não sei como é que é. Mas você não deve se importar com o que as pessoas estão olhando para você. Deus, Ele destaca isso, Jesus dstaca isso. Olha, essa demonstração que você faz em público não tem valor. Ore com sinceridade. Seja sincero na presença de Jesus. Não dá para enganar Deus, tá, gente? Não dá. Não pense como Adão, que você vai se esconder e que Deus vai ficar, onde é que você está, Adão? Deus sabe onde é que você está. Deus sabe como é que está seu coração. Deus sabe como é que as coisas vão indo no seu dia a dia. E mais uma coisa, ore especificamente. Senhor, abençoa o meu dia. Você pode ser mais específico, né? Quando você vai no especialista, o que você fala? Ó, eu estou sentindo uma dor.
Melhora minha dor aí. É o quê? Você está pedindo morfina? Né? Não, qual é a dor? Qual a parte do seu corpo? Se você for num dentista, você vai dizer, conserta o meu dente aí, mas qual o dente que está doendo? Tem algum dente quebrado? Tem algum dente cariado? Então você precisa ser específico, gente. Você está lá sentado com o Deus vivo, aí você fala assim, ó, Deus abençoa tudo aí, em nome de Jesus, amém. Lá em casa eu brinco com os meninos. Então, vamos orar na hora da refeição. E eu, algumas pessoas até me conhecem, até às vezes implica comigo. Que falam assim, não vou deixar o Rodrigo orar antes da refeição, não. Vou deixar, não. Aí eu, para implicar também, eu falava assim, então tá bom, vamos orar agora, em nome de Jesus, amém. Pronto, oramos. Você faz assim, você está com pressa de sair da presença do Pai, ou você está desconfortável? Você pode ser específico. Jesus, Ele senta do seu lado e Ele quer escutar a sua oração. Quando você ora regularmente, é importante algumas coisas. Coisas pequenas. Sabe, Jesus não fala para você procurar um lugar à toa, não. Sabe uma estratégia? Jesus diz lá, fuja das distrações. O que te distrai no dia a dia? Pode ser que seja algo que é muito importante hoje, né? Celular. Quantas notificações você recebe quando você está orando? Pode ser que seja o choro do seu bebê, está te distraindo. Não dá para fugir do bebê, né, gente? Não é isso que eu estou falando, tá? Ore com seu bebê. Tá? Se você tem um bebê, ore com ele, é um privilégio que você, papai e mamãe, tem. Ore com o bebê. Não deixe isso te tirar o foco. Ore pelo seu bebê, né? Mas quando você orar regularmente, você foge da distração. Ou seja, procure um lugar, ocupe um espaço da sua casa, do seu escritório. Outro dia eu assisti com os idosos Quarto de Guerra. Uau, que filme! Sabe, se você nunca viu, veja. Vale a pena você ter aquele quarto. A gente costumava chamar aqui quarto de escuta, que você para escutar Deus. Eu não sei se seu quarto é de guerra, se é de escuta, mas você precisa ter um quarto de oração. Um quarto onde você está lá, um local onde você senta para escutar Jesus, para falar com Jesus, para adorar Jesus. Você precisa estar, sabe, é muito bom, sabe, Caian, orar em casal, né, você e Luísa, mas é importante vocês terem um tempo a sós com Deus. É importante vocês terem um tempo a sós com Deus. Não se prive desse tempo a sós com Deus. Jesus fala que você deve entrar num lugar secreto. Crie um ambiente especial. Sabe aquele ambiente especial? Você tem um ambiente especial na sua casa? Você tem um ambiente especial para ir tomar banho, não tem? Seu banheiro lá? Possivelmente ele tem um box, ele tem um chuveiro, é especial para isso, é feito para aquilo, né, Luísa? Banheiro projetado para tomar banho. Você não toma banho na cozinha. Você não toma banho na sala, a não ser que você tenha uma necessidade específica, para ter que botar uma cadeira ali, tomar um banho ali. Mas normalmente você prepara o lugar para aquilo. Você geralmente come à mesa, você senta na mesa. Né? As mulheres que trabalham com mesa posta, né, Rosana? Preparam a mesa, prepara todo o ambiente, coloca um suplá, é isso? Né? Não é para comer no suplá, tá, gente? Tem gente que já comeu no suplá. Não façam isso, é uma gafe, né? Mas enfim, o ambiente é preparado para aquilo. Então você pode preparar o seu lugar de oração. Prepare aquele lugar. Coloque os elementos necessários para você ter intimidade com Jesus. Onde você pode orar e não vai ter nenhum ruído.
não vai ter nenhuma distração. Seja muito sincero, sabe? Ore com seu coração. Sabe quando Jesus fala palavras vãs? Jesus esteja comigo em todo momento. Você não conhece a Bíblia, nem a Deus, porque Jesus fala que eu estarei com você todos os dias até o último dia, até o último momento, em todo o tempo. Repetir isso não faz sentido, sabe? Você pode orar isso, mas procure ler a Bíblia e orar de acordo com ela. Pastor Marcos é um grande mestre nisso. A gente tem um privilégio de ter um grande pastor aqui na igreja que ora a palavra de Deus. Você está aprendendo com ele? Com o nosso pastor? Pastor Marcos, é meu pastor também, graças a Deus, glória a Deus por isso. Quando ele chegou aqui, eu falei com ele: pastor, você é o meu pastor. E isso é ótimo, gente. Agora a gente pode ter um exemplo desse. Jesus falou: olha, ore em intimidade, vá para o seu secreto, fale um coração sincero, seja específico. Quando você ora com o coração, por exemplo, lá em Salmo 62:8 diz assim: derramai perante Ele o vosso coração. Senhor, é assim que eu me sinto hoje. Estive refletindo sobre tal coisa. Peça oração. Você vai fazer um negócio, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai doar uma roupa, você vai fazer as suas compras, você precisa de um recurso na sua despensa, você vai a um hospital, você vai ao cemitério, eu não sei onde você tem andado. Espero que você esteja andando orando. Esteja andando orando, seja específico. Eu oro sim, eu oro no meu trabalho secular que eu tenho na prefeitura, eu oro pelaquela sala, pelas pessoas que passam na frente da minha sala, pelos meus colegas de trabalho, pelas mães deles, que eles falam comigo que precisam de oração. Eu oro quando eu estou num lugar. Outro dia eu fui num advogado e no final eu falei: vamos orar por isso? E eu oro sempre. Algumas pessoas me conhecem pelas minhas orações quilométricas. Eu já fiquei um culto de oração orando 2 horas sozinho. Não tenho vergonha disso, mas às vezes eu não consigo parar de orar, eu não fecho a torneira. Eu tenho aprendido a fazer orações breves, ou às vezes orar silenciosamente. Eu oro pelas manifestações espirituais, para elas serem de Deus, sempre. Se você tem uma manifestação espiritual do seu lado, pode ter certeza que se você estiver perto de mim, eu estou orando por você. Eu sempre estou orando o tempo inteiro. Eu oro uma vez, às vezes por alguma coisa, às vezes eu oro muitas vezes. Eu oro pela minha família, eu oro pelo meu trabalho, eu oro pelo meu sustento, eu oro por essa igreja, pelos líderes, pelos pastores, pelas famílias, pelos ministérios, pelos casamentos, pelas pessoas divorciadas, por quem vai chegar, por quem vai entrar naquela porta, pelo Rogério que está lá. Eu oro por todas as equipes. Eu oro pela equipe de intercessão. Engraçado isso, né? Eu sempre oro. A Dila está no meu caderninho de oração. E eu também falo a algumas pessoas bem assim: olha, a pessoa chega: ora por mim, pastor. Eu falo: você tem certeza? Você está rindo? Eu não sei qual é a sua experiência de oração, mas eu tenho experiência com Deus. Teve um irmão aqui da igreja, não sei nem se ele está no auditório, que ele chegou na igreja e ele queria estar na célula. Ele falou comigo: pastor, eu quero muito vir para a célula, minha esposa está na célula. E aí ele falou assim: ora por mim. Eu falei: você tem certeza? Por que você não está na célula? Aí: não, porque o meu trabalho, assim. Eu falei: olha, se eu orar, você pode perder o trabalho.
Vocês estão rindo porque não é ele. Porque ele pediu para mim orar e ele perdeu o trabalho. Ele está em célula. Você acha que eu fiquei confortável com isso? Eu não fiquei, mas Deus escuta as orações, quando você tem relacionamento com Ele. Sabe, você precisa desenvolver um hábito regular de orar, de conhecer a Deus, e de saber se aquilo tem a ver com Deus. Quando você ora pedindo para Deus fazer coisas que são injustas, Ele não vai fazer, talvez Ele te repreenda. Deus não abençoa furto, roubo, injustiça, adultério, mentira, engano. Você faz isso e Deus vai te punir, Deus vai te corrigir, Deus vai te matar. Que isso, pastor? Deus, Ele dá a vida, e Ele tira a vida da pessoa. É Ele, debaixo da mão dEle, é que a gente está vivo. Lá em Atos tem um exemplo desse. Eles falaram, eu dei tudo. Para que foi falar, se não deu? Mentiu, para quê? E ali mesmo morreu. Para que você vai contar mentira? Fica calado. Não quer falar? Fica calado. Você tem direito. Jesus ficou calado no julgamento dele. Sabe, quando você estiver falando com Deus, leve a sério. Você é crente? Você crê em Jesus? Você fez a primeira oração? Jesus, me salva. Me salva. Você fez essa oração? A partir de agora Deus habita no seu coração. Não fica tentando não. Fica provocando Deus não. Leva a sério sua vida de oração. Quando você ora o Pai Nosso, Pai que estás no céu, né? Você tem um Pai. São exemplos pequenos, mas você está falando com o seu Pai. Sabe, o nosso Pai tem direito de nos corrigir. Ele está no céu, lembra que o lugar dele é perfeito, é eterno. Santificado seja o teu nome, procure adorar o Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, busca a vontade de Deus antes da tua. Você tem uma lista de pedido? Perdoa as nossas dívidas, as ofensas, peça perdão pelo seu pecado, porque você peca. Sabe quem é o pecador aqui? Vou falar igual eu falo para Esther. Fala, é você. Fala para mim, vocês. Fala. É você? É você. Sabe quem é o pecador que fala? De novo. É você. É isso, é você. É isso, você precisa pedir perdão. Ah, pastor, mas eu não peco tanto assim não. Olha, senta com Jesus para conversar sobre isso. Deve ter alguma coisa aí, porque senão você já estava no céu. Jesus veio para os doentes, para os feridos, para aqueles que precisam endireitar o caminho. Sabe, a vida de oração é isso, peça perdão. Caraca, que mochila pesada que você está carregando, para quê? Para que essa mochila pesada? Para que esse peso? Corta as cordas, meu irmão. Sabe, anda leve, tira o peso. Tira o fardo, acabou, não tem acusação, peça perdão e vai em frente, anda leve, para de olhar para o outro, olha para você, através da cruz, olha para o espelho que é Jesus. Que tipo de oração você tem praticado? 1 Pedro diz que se você não tratar sua esposa com respeito, você não vai ter sua oração escutada. Mas na Bíblia tem outras partes também que diz que você não vai ter sua oração atendida. Se você fizer coisa errada, dorme o ano inteiro, não estuda nada, Deus não vai te abençoar. Não quer trabalhar, preguiçoso, que não coma.
está escolhendo o trabalho. Deus não vai abençoar a sua vida financeira se você não for à luta. Não vai abençoar. Alguém da sua família pode ganhar na Mega Sena. Pode ganhar e pode te abençoar. Está tudo bem. Mas não é assim que Deus quer trabalhar na sua vida. Não é assim que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer que você veja o fruto. Ele quer abençoar o seu trabalho, o seu esforço. Tantas oportunidades tem hoje. Você pode falar, mas antigamente era mais fácil. Mas antigamente não tinha internet, você tinha que ir para a biblioteca, pegar a Barça, aprender a olhar um índice. Se você quisesse aprender uma palavra, você tinha que pegar um dicionário, escutar seu pai falando, é o pai dos burros. Não tinha Google não, gente. Não tinha inteligência artificial não. Você pode achar que não tinha o WhatsApp, que você ia para casa e ficava tranquilo. Mas você não tinha como automatizar as respostas para o seu amigo, não. Sabe? Tem muita facilidade hoje em dia. Deus quer que você use todo o recurso que está à tua mão. Para você ser abençoado, para você abençoar os outros. Clame ao Senhor, Senhor, eu quero ser uma fonte de bênção para as missões. Eu quero ganhar mais do que o suficiente para abençoar os missionários. Para dar cesta básica. Não é para você não a sua bênção. Você está rico? Está acumulando? Para quê? Para as minhas outras gerações. Ah, tá bom. Mas olha, os maiores ricos são generosos. Você olha para Bill Gates, ele montou uma instituição, é o quarto filho dele. Você lê a Forbes. Eu leio. Leia a Forbes, para você ver que as empresas, os caras ricos, tudo faz benfeitoria. Eles não estão vivendo só para eles, não faz sentido. Temos médicos aqui no auditório, glória a Deus por isso. Você sabe, adianta nada o médico estar lá e ele só querer se curar. Estudou medicina, 10, 20, 30 anos estudando, mas só sabe se medicar. Resolve alguma coisa? Tem benefício para alguém? Não, vou lá na consultório dele, mas ele está se atendendo. Ei, não faz sentido. Se Deus está te abençoando, Ele quer que você use isso para outras pessoas. Caraca, para de viver para si. Você só vive para você mesmo. Sabe aquela pessoa que está cheia? Cheia para si mesmo. Vive para si mesmo, isso é egoísmo. Lista de compras. Você foi ao supermercado hoje? Supermercado do Senhor. Quantas petições nós temos, né? Eu tenho muitas, gente. São incontáveis as coisas que eu peço para o Senhor. E para eu não me perder nisso, nem você, é bom que você tenha um modelo de oração. Quando você entra na academia, eu estou doido para entrar na academia, o seu preparador físico, ele vai te dar uma rotina de exercícios. Orar também é assim. Você precisa ter um programa de oração. Você precisa ter um modelo para você não se perder, para você se exercitar, para você crescer em oração, crescer em intimidade com Deus. Vou falar de um modelo que eu tirei do livro Ocupado Demais para Orar, de Bill Hybels. Eu leio muitos livros sobre oração também. Tem um padrão de oração. O padrão vai ser projetado aí. Tenha um padrão de oração. Grifei aí, Acas. Adore, confesse, agradeça e suplique. É tão simples isso, gente. Tão simples. E eu vou te explicar brevemente como funciona isso, para que você saia daqui equipado para orar. Tá bom? Você vai sair daqui equipado para orar e vai ganhar uma grande bênção. Adore. Quando você for adorar, você vai exaltar o nome de Deus, você vai pensar nas qualidades do Senhor, naquelas que você conhece.
Quando você for adorar o Senhor, você vai se colocar na posição necessária. Você vai ler cânticos, você vai ler salmos, você vai colocar os atributos de Deus na lista de adoração. Confesse os seus pecados, nomeando eles. Olhe, pega o espelho, coloca lá no seu quarto de oração e fala: você é o pecador. Eu não sei que tipo de pecado o seu eu comete, mas algum dia você pode ter sido um preguiçoso, não lavou as louças. Você pode ter sido grosseiro, mal educado, mentiroso, enganador, trapaceiro, egoísta, adúltero. Tem muitos pecados que as pessoas cometem. E olha que isso, Jesus aumentou a regra. Se você pensou e desejou a mulher do outro, mesmo se tivesse solteiro, tá? E desejar uma menina solteira, se ela não é sua esposa, é adultério. É desse jeito para Jesus. Não acha que você em pensamento não está pecando, não. Tem gente que dá vazão ao pecado, que aí, Deus que me perdoe, não gosto dessa palavra, mas é desgraça total. Mas em pensamento, você peca muito. Eu sei, porque a gente peca. Então a gente precisa pedir perdão, confesse. Confessar é importante. Você é um pecador desesperadamente precisando de Jesus? Se você nunca confessou, confesse agora. Né, pastor Caio? A gente gosta de fazer isso, né? E eu não estou brincando com você não, eu estou rindo aqui, porque isso é bom demais. Fala bem assim: Senhor, vem me salvar. Não precisa repetir não, com palavras, mas na sua mente, fala: Senhor, vem me salvar dos meus pecados. Vem me salvar, Senhor. Eu clamei muitas vezes. Não foi um apelo só que eu aceitei não, ainda aceito os apelos. Senhor, vem me salvar dos meus pecados. Alguns irmãos de oração falam assim: eu vou orar por você, pastor. Falo: é hora mesmo. Ora para Deus me livrar dos meus pecados. A única coisa que pode me afastar de Deus são os meus pecados. Ora para Deus livrar você dos seus pecados. Peça para Deus te salvar. Você precisa ter essa atitude, sabe? Você precisa agir. Ora para Deus te salvar. Isso vai trazer um alívio tremendo na sua vida. Olha, uma coisa também que eu aprendi com o pastor Marcos: fardo leve. Um dia eu muito afoito, preocupado, eu acho que ele nem sabe. Ele falou: fica tranquilo, Rodrigo. Rapaz, essa palavra caiu, ela veio assim no meu coração e fala: cara, é isso. Fardo é leve. Você está carregando peso? Confessa seus pecados para Jesus. Tira agora, em nome de Jesus, esse fardo da sua vida. Quem que você precisa perdoar? É o seu marido, é a sua esposa. Quem é que você precisa perdoar? É você mesmo. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho. Quem é que te ofendeu? Foi você que se ofendeu? Feche seus olhos aí agora. Não deixa passar não. Eu quero que você ore agora para o Senhor te mostrar quem você precisa perdoar. Entrega agora na cruz. Peça agora para o poder do Espírito Santo assumir o controle da sua vida. Senhor, assume o controle da minha vida. Assume o controle dos meus sentimentos. Assume o controle da minha vida espiritual. Assume o controle da minha vida financeira. Assume o controle da minha vida emocional. Assume o controle da minha boca, Pai. Fecha minha boca. Controla a minha língua, Jesus. Controla o meu corpo. Jesus, toma conta de mim. Ora agora. Ora agora. Confessa em nome de Jesus, coloca aí na cruz de Cristo. Você não está confessando para ninguém, não, é para Cristo. Entrega para Cristo. Jesus está recolhendo. E assim
Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E aí sim, você glorifica ao Senhor, e depois você pede alguma coisa. E é isso, gente, simples assim. Anda leve, anda leve. Fui no hospital em janeiro, final de janeiro de 2023, a pedido dos líderes supervisores, para orar pelo Brás. O Brás está nos braços do Pai. Fui lá orar com ele. Cheguei lá, a viúva dele está aqui. Cheguei lá, ele estava com um negócio aqui nas costas, Caian. Um troço que eu nunca vi, os médicos já devem ter visto. A pele, o pulmão perfurado, e ele respirava, e aquele negócio abria e fechava, e eu, desesperado. Eu sou pastor, gente, mas eu sou gente. Eu olhei para aquilo, meu pai morreu de câncer no pulmão. Olhei para aquilo, falei, Deus. E falei com ele de Jesus. Falei com ele perguntei se ele amava Jesus. Ele falou que ele amava Jesus. A gente combinou de ver jogo junto, mas não conseguimos. E eu pedi para Deus abençoar aquele homem, e eu falei com ele, você vai voltar para casa, porque eu confio em Deus, eu confio num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus amoroso. Gente, Brás viveu mais um ano. Sabe o que é isso, cara? O pulmão dele fechou, os médicos olharam, ninguém explica, ninguém sabe o que é isso, o pulmão dele fechou, ele foi para casa, as filhas revezaram o cuidado dele. Levanta aí a viúva, a família do Brás, eles estão aqui, ó. A filha, Cíntia, é da célula do Adilson, a mãe dela está ali, mais um ano ele viveu, não tinha perspectiva. Sabe, quando o médico dá atestado de óbito, mas quem dá atestado de óbito é Deus, é só Deus que sabe quando você vai morrer. Eu quero que você tenha essa vida de oração, eu quero que você tenha essa vida de oração, uma vida genuína de oração. Jesus vai te responder, tenha cuidado com o que você vai falar com Ele, cuida, controla, Mateus está rindo lá, cuidado da esposa que você vai pedir, Luísa pediu, quem Deus mandou para ela, Caian sempre fala disso, ela pediu muitos detalhes, e veio esse grande homem de Deus. Deus vai te escutar, Ele está te escutando. Não acho que quando Deus está calado, Ele não está escutando, não. Ele está trabalhando, e isso é tão importante. Por último, eu vou falar só sobre uma pessoa, que me inspirou a estar aqui com vocês, que é George Miller. Já falei para alguns, é uma das pessoas que eu mais admiro, que viveu na Inglaterra, já morreu, mas o orfanato que ele fundou, está lá até hoje, sustentado pelas ofertas que foram feitas durante a vida dele. Ele viveu de 1805 a 1898, ele morreu com vigor, com mais de 90 anos, sepultou 2 esposas, ele era um homem que no começo foi ser pastor, porque na época era bom ser pastor e ficava confortável, mas no meio do caminho ele se arrependeu, e começou a entender quem era Deus, e aí ele passou a viver de ofertas, ele não pedia salário, ele só pedia ofertas, ele cria que Deus é um pai de órfãos, e ali ele fundou um orfanato que está até hoje, muitas pessoas foram abrigadas por aquele orfanato.
Ele, com 69 anos, George Miller, iniciou as suas viagens, as quais pregou centenas de vezes em 42 nações, a mais de 3 milhões de pessoas. Recebeu em resposta às suas orações tudo de Deus para pagar as grandes despesas. Mais tarde ele escreveu: digo com razão, creio que não fui dirigido a nenhum lugar onde não houvesse prova evidente de que o Senhor me mandara lá. O estimado evangelista Carlos Ingles contou a respeito de George Miller, e eu só queria, para terminar, para você escutar o que é vida de oração. Quando pela primeira vez a América, faz 31 anos, o comandante do navio era devoto tal que jamais conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse: Senhor Ingles, a última vez que passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária, que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo eu era um crente comum. Havia a bordo conosco um homem de Deus, o senhor George Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando, nem um momento, quando fui assustado por alguém que tocou no meu ombro. Era George Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo: comandante, disse o senhor George Miller, vim dizer-lhe que tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, respondi. Pois bem, se seu navio não pode levar-me, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos, nunca deixei de estar no lugar, a hora em que eu me achava comprometido. Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios. Vamos aqui dentro para orar, sugeriu. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo: de qual casa de doidos escapou este? Nunca ouvi alguém falar desse modo. Senhor Miller, o senhor vê como é espessa essa neblina? Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da vida, da minha vida. O senhor Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei em uma oração como de uma criança de 8 ou 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou: ó Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina dentro de 5 minutos. Sabes como me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio ser isso a tua vontade. Quando findou, eu queria orar também, mas o senhor Miller pôs a mão no meu ombro e pediu que eu não o fizesse, dizendo: comandante, primeiro, o senhor não crê que Deus faça isso. Em segundo lugar, eu creio que, comandante, o meu senhor, há 57 anos, não há dia em que eu não tenha uma audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me, o comandante falando, levantei-me, olhei e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. A vida desse homem, e de outros homens dessa igreja, e de mulheres, é uma inspiração para você. Aprenda com Jesus, tenha uma audiência com Ele todos os dias, se você quiser crescer em intimidade. Amém? Eu vou desafiar você, eu vou orar por você agora. Você quer ter essa vida de oração? Fique em pé no seu lugar. Se você quer ter essa vida de oração, você quer que a sua oração melhore, eu vou orar por você agora, para que você tenha as experiências que Deus quer. E se você quer que isso aconteça na sua vida, feche seus olhos e ore junto comigo, tá bom? Deus,
Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós estamos aqui para seguir o Teu Filho, para ser discípulos de Jesus, Pai. Ó Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas. Senhor, tem misericórdia das nossas imperfeições. Nós não temos nada para te oferecer, mas nós queremos te adorar pelo que o Senhor é. Nós confiamos em Ti completamente, e queremos ser uma igreja que tem intimidade com o Senhor, Pai. Cada pessoa nesse auditório, cada um que está, Senhor, em algum lugar, nós queremos desfrutar da intimidade com o Senhor, Pai. Por favor, responde as nossas orações de forma clara. Fala conosco, Senhor, de forma clara. Esvazia, Senhor, os hospitais. Ó Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor, que cada crente desse lugar, inclusive eu, Senhor, que a gente possa ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma oração que seja escutada, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor faça isso, Senhor. O Senhor age de forma sobrenatural, livrando a gente daquilo que nos atrapalha, e capacitando nas áreas que a gente ainda precisa, Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo. Amém.